Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando, mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem. Opa, já caiu a primeira carta, o Dependurado. Vamos continuar, vamos preparar agora para as próximas cartas. Vamos lá? Opa, já caiu mais duas. Oh, caiu somente uma. Vamos saber aqui o Mago. Então nós temos o Dependurado e o Mago. A Força. A Imperatriz. Nove de Pentáculos ou 9 de Ouros. Cinco de Pentáculos ou 5 de Ouros. Três de Paus. Rainha de Paus. Cinco de Copas. Cavaleiro de Espadas. Nove de Espadas. As de Copas. Rei de Paus. Seis de Espadas. O Hierofante. Cavaleiro de Ouro, ou perdão, Rei de Ouros, perdão, Rei de Ouros. Rei de Espadas. A Justiça. Rainha de Espadas. Seis de Paus.
e Rainha de Pentáculos ou Rainha de Ouros. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você realmente está no lugar certo. Você está aqui no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim, parece que as pessoas não param de falar de você e também não somente não param de falar de você, como também não param de ficar no seu pé. Exatamente, literalmente é isso. As pessoas, elas estão totalmente conectadas, ao não ser amarrada pelo calcanhar, vamos dizer assim, em relação a você. Exatamente. E essas pessoas, elas estão muito curiosas e parece que é falado de tudo em relação a você. Exatamente. Fábio, que papo é esse de falar de tudo em relação a mim? É, exatamente. Falar de tudo em relação a você. Pela seguinte situação. Essas pessoas, elas estão te vendo de uma outra ótica. Como assim, Fábio, outra ótica? Exatamente. Essas pessoas te viam de uma forma e agora essas pessoas estão te vendo de outra forma. E o que que significa isso? Significa que a primeira carta que foi aberto aqui é de um arcano maior e o dependurado me mostra esse grupo de pessoas, o quê? Observando você de uma ótica totalmente diferente. Exatamente. E essa ótica que essas pessoas estão vendo você de uma forma totalmente diferente está dando o que falar. E o que essas pessoas estão falando, Fábio? Aqui, olha. Perdão. Dependurado, um arcano maior. Outro arcano maior, o mago. Olha só, então o que que significa isso, Fábio? Significa que essas pessoas estão perdurando. Essa conversa aí vai durar para mais de anos, tá? É uma conversa que você vai aí ter longos e longos e longos meses, como se fosse uma novela, do horário nobre. E olha só, você tá vendo aqui o mago? O mago é uma carta energética que mostra que as pessoas estão falando de você por diferentes assuntos. Exatamente. Que assuntos são esses, Fábio? Assuntos ligados ao coração. Assuntos ligados como você é, como você pensa. E também assuntos ligados a como é você quando está apaixonada ou apaixonado. Que papo estranho é esse, Fábio? É exatamente isso. Mas por que você está falando isso, Fábio? Eu só estou falando isso porque energeticamente me mostra o mago. E o mago, ele é muito ligado à questão da paixão. Exatamente, ligado à questão da paixão. Então essas pessoas estão falando muito de você e também ao ponto de alguma pessoa detalhar como é você na questão da sua paixão, do seu amor, né? Falando sobre essa situação. Exatamente isso, exatamente isso. E talvez você já tenha ah, ouvido alguém já dizer ou levar a você, ou você já percebeu que você está sendo observada ou observado. Exatamente. E com isso faz com que todo esse assunto, tá? Todo esse assunto faz com que você se sinta até mesmo às vezes muito invadido ou invadido, mas a espiritualidade pede para que você segure a fera que há dentro de você, porque às vezes você sente vontade de falar: que história é essa? Esse pessoal, agora eu estou sendo totalmente assediada, ou estou sendo totalmente assediado por essas pessoas que antes não queriam saber a mínima, não queriam saber de nada de mim, agora essas pessoas estão querendo saber, sim, mas a espiritualidade pede para que você segure o leão. Sim, segure os seus impulsos, segure
a sua vontade de repente dizer assim, que história é essa? Essas pessoas estão querendo tomar posse da minha vida agora agora eu estou sendo assistida, é igual novela do horário nobre. Exatamente isso. Mas por que isso está acontecendo, Fábio? Porque as pessoas estão me assistindo? Porque existe esse assédio sobre mim? Sim, esse assédio sobre você está acontecendo porque hoje você se encontra com um tipo de pegada diferente. É exatamente isso. A sua pegada está diferente. As pessoas estão curiosas de saber qual o seu andamento perante a vida. E detalhe, essas pessoas estão achando não somente os seus objetivos que você traçou, mas também as pessoas estão achando você diferente. Essas pessoas estão achando você uma pessoa mais bonita, muito ou bonito. Essas pessoas ou essa pessoa também que tem uma pessoa envolvida assim especial que está vendo que você está caminhando muito bem sozinha ou sozinho, você está tendo, vamos dizer assim, uma administração excelente da sua vida. E isso me mostra de uma forma bem clara, tá? Me mostra de uma forma bem clara, porque me mostra o quê? A imperatriz e o 9 de pentáculos ou 9 de ouros. Me mostra que, olha, a sua força, você nunca esteve tão bem organizado ou tão bem organizado, e você nunca esteve tão atraente como você está agora. Não, hoje você está tão atraente que a pessoa diariamente, essa pessoa confere alguma coisa sua. Aqui ó, você saiu como a imperatriz e como a força do 9 de pentáculos, ou no caso, 9 de ouros, que mostra que você está muito bem organizada, tá? Que você está muito bem organizado. E a espiritualidade diz que os seus olhos, a sua visão, as suas emoções e a sua perspectiva nunca teve tão afiada ou afiado como você está agora. Exatamente. Nunca esteve tão afiado. E muitas pessoas, quando se aproximam de você ou pensam em se aproximar, essas pessoas podem ficar um pouco se sentindo impotentes. Exatamente. Eu vejo aqui uma carta, tá? Que quando as pessoas deparam hoje com você, quando as pessoas pensam em você, as pessoas se sentem o quê? Impotente no 5 de pentáculos ou 5 de ouros. Por que que essas pessoas, Fábio, se sentem impotentes quando olham para mim e me veem e olham, né, a minha imagem? Por que que essas pessoas se sentem assim, impotentes, se sentem ou quase que diminuídas? Pelo seguinte, porque você emana fogo. Você hoje emana fogo. Exatamente. Como assim, Fábio? Que história é essa que eu emano fogo? Sim, exatamente. A espiritualidade, porque hoje você é cercada ou cercado por uma energia, vamos dizer assim, uma aura espiritual, uma energia espiritual que antes você não era cercada ou não era cercado. E hoje me mostra bem aqui, olha, no Ás de Paus, um presente dos céus, um presente de fogo. Exatamente, um presente de fogo para você. E esse presente de fogo, ele é o quê? Ele é essa sua renovação da sua aura. É essa renovação dessas suas energias. Hoje você está exalando força, vitalidade, beleza. Você está na sua melhor fase. Essa que é a grande verdade. Você está na sua melhor fase, independentemente da situação, de alguns problemas, de algumas situações que você pode estar passando, que mostra que você vai administrar e administra e vai ter um resultado muito positivo sobre
muitas questões que possam estar pendentes no momento, e essa situação vai ser resolvida, porque a espiritualidade está trazendo e trouxe para você aqui um presente dos céus, aqui uma carta de fogo, dando até você, olha aqui, tá vendo aqui a mão saindo de dentro da nuvem? Vindo até você, um presente espiritual, sim, totalmente energético, que vai te dar fôlego, que vai te dar ânimo, que vai te dar ideias para que você saia do zero e atinja aonde você deseja atingir. Então, você hoje, com as forças da espiritualidade, do cosmo que vem até você e se comunica com você, porque o cosmo se comunica com você. Fábio, ele se comunica comigo eu falando com ele, eu falando com ela, eu falando com essa força? Não. O cosmo se comunica com você através dos seus pensamentos, através daquilo que hoje você consegue atrair. Aquilo que hoje você não se amaldiçoa mais como você fazia no passado. Hoje você não faz, quando você tropeça ou faz alguma coisa assim do gênero, você não fala, eu sou uma burra, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não fala, você não se lamenta. Você fala assim, opa, tropecei, mais um aprendizado. Você não se lamenta mais. Você não se, digamos assim, você não se amaldiçoa mais. E com isso, você percebeu e você amadureceu. E a espiritualidade mostrou para você que o seu amadurecimento físico mostrou para o seu amadurecimento energético a sua o quê? A sua solidez. E você junta a sua matéria com a sua energia e você entende essa solidez e você finalmente entendeu quem você é. E aí a espiritualidade diz: isso aqui é o que você é. Você é a rainha de paus. Exatamente. E o que significa isso, Fábio? Significa que a sua energia de fogo, a sua energia de atração, a sua energia de fazer projetos, a sua energia de tomar o passo, a sua energia de tomar o primeiro lugar no pódio está muito mais forte do que nunca. E as pessoas que estão elaborando conversas sobre tudo aquilo que a gente havia falado anteriormente, essa pessoa ou essas pessoas vão se arrepender amargamente de tudo que lhe causou ou que te tem causado aqui no 5 de copas. Exatamente isso. Exatamente isso. E a espiritualidade, ela não dorme em serviço. Ela mostra, sim, que coisas que você precisava dizer, coisas que você precisava falar para muitas pessoas ou para certas pessoas, vai fazer algumas pessoas ficarem um pouco mais atentas, preocupadas ou preocupados, ou preocupado ou preocupada, sim, pelaquilo que você tem a dizer, bem aqui no Cavaleiro de Espadas. Você tem uma pessoa que você vai dizer muitas verdades, que você vai dizer muitas coisas depois da sua evolução espiritual, que essa pessoa vai perder o sono porque você tem muito a dizer. Você tem coisas... E detalhe, o que você vai dizer para essa pessoa não são coisas ofensivas, são coisas tão puras e verdadeiras que essa pessoa vai se sentir num pesadelo. Exatamente, essa pessoa vai se sentir num pesadelo, tudo aquilo que você tem para dizer. Porque você não vai ofender,
Você não vai falar coisas ferinas. Você vai falar verdades tão puras que vai doer na alma dessa pessoa. Exatamente. E vai o quê? Vai fazer com que você praticamente lave a sua alma daquilo que estava engasgado na sua garganta por alguns ou longos anos. E vai trazer uma emoção muito grande nessa pessoa que está com o rei de paus. Exatamente, essa pessoa é esse rei de paus e muitas emoções vai acontecer. Esse rei de paus vai sentir algo que você tem para falar diretamente com essa pessoa. E essa situação, depois que você conversar com esse rei de paus, essa situação vai ser definitivamente resolvida. Definitivamente resolvida no 6 de espadas. Exatamente. Toda situação que precisava ser resolvida com esse rei de paus vai ser resolvida. E o 6 de espadas me mostra que essa situação que estava conturbada, essa situação que estava amarrada, essa situação que você dormia e você sentia que o barco balançava e você não tinha essa calmaria, essa situação vai passar. E vai passar. E vou dizer mais, as pessoas mostram às pessoas, sim, que estão ou estavam ou ainda estão ou estarão ainda mais interessados em sua vida. Primeiro aparece essa pessoa, um hierofante. Depois me aparece esse rei de ouros. Depois me aparece esse rei de espadas. Depois me aparece essa moça da justiça. Depois me aparece essa rainha de espadas. Sim, eu vejo aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas, você tá vendo aqui, olha, 5 pessoas. Falando o que de mim, Fábio? O que essas pessoas estão falando? Nós falamos desse rei de paus aqui, né? Que você tinha algo para conversar com esse rei de paus. Agora, nós temos esse hierofante, que é uma pessoa mais velha. Parece uma pessoa que fala muito sobre questões da moralidade, de moralidade, né? E tudo tal, né? Uma pessoa mais velha que fala um pouco sobre as suas questões. Julga você ou julgava. Esse cavaleiro de pentáculos, rei de pentáculos, rei de ouros, perdão, que se arrependeu das coisas que precisava falar, tá? Ele se arrependeu. Aparece esse outro rei de espadas, que inclusive esse rei de espadas é amigo desse rei de paus, tá? Que quando você foi para falar, parece que esse rei de espadas falou, perdão, aquele rei de paus falou alguma coisa para esse rei de espadas. Essa moça aqui da justiça é a moça que ficou preocupada quando você conversou com aquele rei de paus. E aquele rei de paus parece que tem alguma coisa relacionada com essa moça aqui da justiça. Pode ser uma irmã, pode ser uma prima, uma amiga, alguém próximo, que parece que veio querer tomar as dores. E essa rainha de espadas me mostra que é uma pessoa muito ligada emocionalmente com esse rei de paus. Pode ser uma irmã, pode ser uma prima, pode ser uma mãe desse rei de paus que veio, parece, tomar as dores ou acalentar aquele rei de paus, que quando você falou as coisas necessárias que precisavam ser ditas, essa rainha de espadas veio acalentar aquele rei de paus. E o que esse grupo todo
tem em comum, Fábio, que veio falar de mim? Sim, exatamente. Olha aqui o grupo. Olha aqui o grupo todo. Esse grupo todo aqui, ó. Ó, esse grupo todo aqui, ó, que estava falando de você, hoje exalta você e esse pessoal vê você como o quê? Como uma rainha de ouros. Exatamente. Esse pessoal, depois que você falou com esse rei de paus e botou todas as cartas na mesa, esse grupo de pessoas hoje te exalta como uma rainha de ouros. Exatamente isso. E você, como rainha de ouros, se mostra uma pessoa totalmente madura e com maior certeza de tudo aquilo que hoje você deseja e você quer. E você ouviu de outras pessoas que estavam metendo malho em você, você ouviu que essas pessoas estão totalmente em acordo com a sua nova versão, que você está muito dona de si ou dono de si e totalmente autônoma ou autônomo diante da sua vida. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos, lembrando que o livre-arbítrio é algo muito importante a ser usado dentro das suas questões energéticas, dentro do cosmo. É algo que você deve escolher para saber se você quer ir para a direita ou para a esquerda ou permanecer onde você está. Ok, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Gratidão a todos. Tchau, tchau.